O dia ruim, ele chega para quem é justo e quem não é. Se você da vontade de Deus, problemas chegam para você. Se você está fora da vontade de Deus, problemas chegam para você. O dia ruim chega você estando dentro da vontade de Deus e também se você estiver fora da vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui no mundo e o mundo jaz do maligno. Culpa de Deus? Queria que vocês abrissem comigo, por favor, lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 16. Hoje, na hora que eu estava me arrumando para vir para cá, meu marido chegou em casa e ele foi contar detalhes sobre o acidente. E ele falou assim para mim: tal pastor é muito próximo dessa família. E ele estava comentando que esse homem, apesar da família toda ser muito evangélica, muito cristão, ele não era cristão. Não que isso tenha gerado, Deus não castiga ninguém. Deus não é mau, Deus não tem nada mal e ele não pode dar o que ele não é. E esse pastor foi lá na casa da família consolar a família. E o pastor virou para essa mulher que saiu do hospital, essa viúva, mãe de 3 crianças, e falou assim: questiona Deus. Sabe o que você faz? Porque isso não é justo. Questiona Deus por que isso aconteceu. Porque tem um propósito por detrás dessa morte. Deus não devia ter deixado esse homem morrer. Questiona Deus. Está vendo por que os filhos de Deus têm que ter o caráter de Deus bem fundamentado dentro da gente? Para quando a gente se deparar com situações assim, a gente não falar para a pessoa questionar Deus, como se a culpa daquilo que tivesse acontecido tenha sido de Deus. Por muitos anos, por muitos séculos, por muitas gerações, o diabo tem distorcido o caráter de Deus. Você está dentro do centro. Por muitas gerações, o diabo tem atribuído a Deus o que ele não tem culpa. E tem enganado muitos filhos de Deus. Eu não estou falando das pessoas do mundo. Eu estou falando de muitos filhos de Deus presos em sofismas errados, em doutrinas satânicas, nas enganações do diabo. E é por isso que há a necessidade urgente de nós aprendermos a verdade sobre o caráter de Deus. Amém? Tiago 1,16. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Repita comigo: Deus é bom. Deus não muda. Então, você concorda comigo? Se Deus é bom e Deus não muda, Ele não pode ser de vez em quando bom e de vez em quando mal, pode? Ele pode ser 100%, 70% bom e 30% mal? Ele pode ter dias que ele está mal-humorado? Ele pode ter dias que ele está zangado? Deus pode mudar? Ok. Então guarda isso dentro do seu coração. Tudo que é boa dádiva, tudo que é perfeito, tudo que traz paz e alegria, vem lá do alto. Tudo que é bom nessa terra vem de Deus. Tudo que é bom. Morte é bom. Doença é bom. Sofrimento é bom. Mas se tiver um propósito atrás do sofrimento, é bom? Dor é bom? Miséria é bom? Quando nós conhecemos a verdade sobre Deus, nenhum argumento faz a gente mudar de ideia. Quando a gente conhece o verdadeiro caráter de Deus, nenhum argumento
por mais elaborado que ele seja, não consegue mais nos enganar. Porém, se a gente não conhecer a verdade da palavra, se a gente não conhecer a verdade sobre o caráter de Deus, um argumento bem elaborado, quando chega o dia da pressão, ele faz você desviar do caminho certo. Ele faz você questionar, nem que seja em pensamento. Ele faz você questionar. Mas se Deus é bom, por que isso está acontecendo comigo? O diabo, desde o princípio, ele tem distorcido a palavra de Deus. Lá do jardim, ele tem pegado o que Deus fala e ele tem distorcido. E as pessoas estão cada vez mais enganadas e aceitando cada vez mais o que o diabo impõe para elas. Sabe por quê? Porque a ignorância mata. Repita comigo, a ignorância mata. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O meu povo está morrendo. O meu povo está sofrendo. O meu povo está sofrendo de inanição, porque eles não conhecem a verdade. Conhecimento liberta. Conhecer quem Jesus de fato é, quem Deus é, o que Ele quer para a gente, nos liberta. Conhecendo o caráter de Deus, graça e paz é multiplicada na nossa vida. Conhecendo o caráter de Deus, nós vamos saber rejeitar todos os enganos e tradições humanas, religiosidade que mata. Conhecendo o caráter de Deus, nós vamos poder ficar mais perto dele. E conhecendo o caráter de Deus, nós vamos poder desfrutar de tudo que ele já nos deu. Como é que eu vou desfrutar do que eu tenho se eu nem sei que eu tenho? Eu ganho um carro novo. E esse carro é seu, Rayane. Você pode pegar lá no banco. Lá você vai assinar os papéis, você ganhou o carro. Só que eu recebi a notícia, mas eu não liguei, eu não li o papel, nunca fui buscar. O carro é meu, mas eu não sei que é meu. Como é que eu vou desfrutar disso se eu nunca fui buscar? São vários exemplos que eu podia te dar sobre como o povo perece por falta de conhecimento. Mas vamos voltar para Tiago 1. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Vamos pensar um pouco aqui. Deus está no controle de tudo? Quem acha que Deus está no controle de tudo? Deus está no controle do mundo. Sim? Não? Se Deus está no controle de tudo, essa passagem, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, e nele não há variação ou mudança, cai por terra. Se Deus está no controle de todas as coisas, esse versículo é mentira. Porque como é que pode Deus estar no controle de todas as coisas e no mundo ter tanta fome, tanta miséria, tanta maldade, tanta traição, corrupção? Como que pode Deus estar no controle de tudo, de todos, do mundo inteiro, e o mundo está desse jeito? Meu irmão, hoje é o dia de teologia básica, arroz e feijão. Mas esse arroz e feijão mata a fome. Dá sustância. Hoje é o dia de fazer cair por terra doutrinas erradas. Hoje é dia da gente matar as vacas sagradas. Deus não está no controle de tudo. Deus não está no controle do mundo. Deus é soberano. Deus pode todas as coisas. Mas Ele não pode mentir. Ele não pode ir contra a sua palavra. Depois que Deus fala, Ele não pode ir contra o que Ele mesmo disse. E Deus deu ao homem livre arbítrio.
Deus deu ao homem o poder de escolha. Lembra lá no jardim? Quando Deus criou os céus e terra, Deus criou o jardim, Deus criou o homem. E Deus deu autoridade para quem? Para cuidar da terra. Adão. Em Salmos, deixa eu ver aqui. Não vou achar. 115? 112. Em Salmo 112, Deus fala que Senhor Deus é o Senhor dos céus, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. Então, quando Deus fez o jardim, Ele deu a Adão a autoridade sobre a terra. Falou: Adão, cuide de tudo. A terra está sujeita ao seu domínio. E quando Adão caiu, a autoridade passou para quem? Para o diabo. Peraí, gente, que eu me perdi. Em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. O mundo todo o mundo que a gente habita está debaixo do poder do maligno. Então, quem é o Deus desse mundo? Quem é o Deus desse século? O diabo. Deus não é o Deus desse mundo. Deus é o Deus de quem entrega a sua vida para Ele. Deus é o Deus de quem entrega a sua vida para Jesus, aceita o sacrifício de Jesus e entrega a sua vida para ser guiado pelo Espírito de Deus. Sobre essas pessoas, nascidas de novo, elas são guiadas pelo Espírito de Deus e Deus controla a sua vida se você andar no caminho certo. Porque até para essas pessoas, Deus deu poder de decisão, de escolha. Mesmo nós somos filhos de Deus, nós temos livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado. Mas quem manda nesse mundo aqui é o diabo. Quem é o Deus desse século é o diabo. Se você abrir lá em Gênesis 3, 17 e 19, não precisa abrir, eu vou ler para vocês rapidinho. Gênesis 3, 17 a 19 diz assim: E disse Deus ao homem: Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te proibi de comer, maldita é a terra por tua causa. Há uma maldição sobre a terra. E de quem é a culpa da terra ser maldita? É de Deus ou é do homem? A terra é maldita por culpa de Deus ou por culpa do homem? Deus deu uma ordem a Adão. Adão, eu te dou tudo. A terra é sua. O enxoval está pronto. Você pode comer de todo o fruto de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era a mais astuta dos animais selvagens. Ela chegou em Eva e falou: Eva, peraí, presta atenção no que o diabo faz desde o princípio, se não é a mesma coisa que ele faz agora. Distorcer o que Deus disse. Eva, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus falou, não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pegou aquilo que Deus falou e distorceu. É verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? A Eva, não. Deus disse que a gente não pode comer e nem tocar. Deus não falou de tocar. Ela já acrescentou, ela já entrou na brincadeira do diabo. Deus disse que a gente não pode comer nem tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que a gente tocar, a gente vai morrer. E a serpente fala: não, vocês vão morrer não. Vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal, assim como Deus. E a mulher vai lá e come. E ela dá para o seu marido, que também come. Nos dias de hoje, quando alguém comete um crime, o que acontece com essa pessoa? Na maioria das vezes. Ela vai ser julgada pelo crime dela. Ali no Éden aconteceu o primeiro julgamento. Tinha um acusador que levantou a mão, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o acusador desde o princípio. Ele começou, caiu.
é minha a terra. Ele perdeu para mim, ele perdeu para mim. Tinha os réus, Adão e Eva, e tinha o juiz, que era Deus. O diabo estava ali para acusar. A terra era do homem, ele perdeu para mim. É minha, é minha. E ali é uma sentença. Quando alguém mata outra pessoa, um assassino é condenado a 50 anos de prisão, aquela sentença é culpa do juiz ou é culpa do assassino? Então a maldição sobre a terra é culpa de Deus ou culpa do homem que pecou? Então nós não podemos aceitar alguém falar ou achar que a terra é maldita por causa do homem. Mas por causa de Deus, desculpa. Mas por que Deus não perdoou? Por que Deus foi assim? Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele não podia passar a mão na cabeça de Adão, porque Adão não era uma criança espiritual. E a sentença foi dada. A terra é maldita por causa do homem. O diabo é o Deus desse mundo. Por isso o mundo jaz no maligno. Por isso que existe morte. Por isso que existe corrupção. Por isso que existe traição. Por isso que existe doença. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Lógico que não. Deus queria que o homem fosse obediente. Deus queria que o mundo fosse do jeito que Ele criou. Ele queria que o homem tivesse muitos filhos, cheio da luz da sua glória, que quando ele olhasse para a terra resplandecesse a glória de Deus. Mas Deus amou tanto o homem que Ele deu o direito de escolha. Imagina Deus se Ele não tivesse dado o direito de escolha. Se Ele mantesse o seu filho em cativeiro, tipo assim, eu vou te dominar. Você não pode escolher. Eu escolho por você. Isso não seria uma prisão? Mas Deus deu a escolha. Deus amou tanto que Ele deu uma escolha. Sempre há uma escolha. Sempre há uma escolha. Agora nós sabemos que existe a maldade, a doença no mundo, porque o homem que tinha autoridade, ele deu legalidade para o inferno se espalhar na terra. Meu irmão, haja o que houver na sua vida, Deus é bom. Haja o que houver, Deus continua sendo bom. Haja o que houver na sua vida, Deus sempre vai ser bom. Quando eu falei que hoje seria dia de quebrar algumas vaquinhas sagradas, é verdade. Algum tempo atrás eu trouxe uma palavra aqui na igreja, parecida com essa. E eu trouxe uma citação que muitos acham que é bíblica, mas não é. Isso trouxe muitos comentários, muito questionamento. Me procuraram um pastor para questionar. Porque quando uma doutrina satânica ela é levada por gerações, é muito difícil de quebrar. Quando um dito popular. Quem aqui já escutou falando que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus? Quem aqui já escutou isso? Quem aqui sabe onde está escrito isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Isso que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus, não é bíblico. A nossa avó fala que é bíblico. Nossos pais podem ter ensinado pra gente que é bíblico. Menino, nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Mas não está na Bíblia. Por mais que isso tenha sido usado muito no meio cristão e ainda seja usado, isso não é bíblico. Não é bíblico. E eu vou te provar essa noite que isso não é bíblico. Mas de onde que surgiu essa ideia de que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus? De onde que surgiu isso, Rayane? Da ideia de que Deus é soberano e está no controle de tudo. Deus é soberano. De fato, Deus é soberano. Mas a soberania de Deus está ligada ao poder que Ele tem. Só que a soberania de Deus, ela está ligada à harmonia com a sua própria natureza e o seu próprio caráter, que realiza as coisas de acordo com o seu caráter.
A Bíblia nos afirma que Deus não pode mentir. Deus não pode fazer o mal. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode fazer acepções de pessoa. Deus não pode quebrar a sua própria palavra, a sua própria lei. Então, como é que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus? Tudo que acontece é da vontade de Deus? A soberania de Deus não anula o livre-arbítrio. Eu vou repetir. A soberania de Deus não anula o livre-arbítrio. Tudo que ele fez foi dar ao homem o direito de escolher. Onde está, então, que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus? Está escrito no Alcorão, em que Maomé diz assim: ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai nenhuma folha da árvore se não for da sua vontade. Não há só um grão no seio da terra, nada verde ou seco, que não esteja registrado no livro lúcido. Isso aí está escrito na 6ª surata, do versículo 59 do Alcorão de Maomé. Se você quiser, você pode chegar na sua casa, procurar no Google. Nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Vai mostrar para você que não é bíblico. E onde que está essa citação? Mas por que as pessoas associam isso à Bíblia? Por quê? Porque existem versículos que trazem palavras parecidas. Vocês lembram que lá no jardim, o diabo pegou o que Deus falou, uma palavrinha que Deus falou, ele distorceu a conversa para enganar? Pois o diabo pegou o que Deus falou, distorceu para as pessoas acreditarem que tudo o que acontece na terra é da vontade de Deus. Ah, mas eu estou doente, mas se Deus permitiu que isso acontecesse é porque foi da vontade dele, porque existe um propósito de trás dessa doença. Ah, mas lá em casa foi roubado, mas Deus sabe o que faz, né? Eu peguei para vocês, pra gente, os versículos que são parecidos, que trazem uma ideia um pouquinho semelhante que foi distorcido. Se vocês quiserem, pode pegar comigo depois, tá? Eu vou ler aqui rapidinho por causa do tempo. Eclesiastes 1:2. Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Dá a mesma ideia do que tudo que aí da árvore é da vontade de Deus? Não, né? Beleza. Vamos pro próximo. Eu gosto muito desse aqui, ó. Acho que pode ter sido. Lucas 12:7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. O contexto, a gente sempre tem que olhar o contexto. A gente nunca pode pegar um versículo isolado. Nunca se pega um versículo isolado. A gente sempre tem que olhar o contexto para não se criar um pretexto. Amém? Nessa ocasião, Jesus está falando aos discípulos para eles tomarem cuidado com os hipócritas, com os homens da lei, com os fariseus, com o fermento que crescia entre o povo. E ele falou assim, ó, não tenha medo desse povo não. Vocês não têm que ter medo de homens, porque homens matam e não pode fazer nada depois que a pessoa morre. Vocês têm que temer a Deus, porque Ele é aquele que depois de morto, Ele tem poder de mandar a pessoa para o céu ou para o inferno. Foi esse o contexto que Jesus disse isso. Outro, Ezequiel 17:24. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Se você for ler o contexto de Ezequiel, eles estavam cercados pela Babilônia. E Deus falou assim, Ezequiel, eu vou falar para você aqui, e você vai falar para o povo, assim como eu estou falando, por meio de parábola. Por meio de parábola,
para as pessoas verem que elas foram rebeldes, e o que vai acontecer com as pessoas rebeldes e com os babilônicos. Foi nesse contexto que Deus falou nesse versículo. Tem alguma coisa a ver com o título do Alcorão? Não. Agora, meu uns versículos isolados e ele distorceu para enganar o povo de Deus, para as pessoas acharem que tudo que é entregue para elas aqui no mundo é da vontade de Deus. Deus é bom. Repita comigo, Deus é bom. Às vezes, eu tô lendo alguns noticiários na internet e eu gosto de ler os comentários. Não deveria, mas eu gosto de ler os comentários embaixo. E a maioria dos comentários é assim: como é que Deus deixa uma coisa dessa acontecer? Onde está Deus? Como é que Deus deixou isso acontecer com uma pessoa inocente? E muitos filhos de Deus, muitos cristãos não têm argumento diante dessas acusações. Por isso que nós precisamos estar com o caráter de Deus bem fundamentado, para quando o argumento igual a esses levantar, a gente vai saber que haja o que houver, Deus é bom. Que Deus não pode dar o que Ele não tem. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu seu único Filho. Mas, Rayane, como é que eu ajo quando a doença chegar diante dos meus olhos? Como é que eu ajo quando a doença chegar lá em casa? Quando eu ver na minha casa falta de alguma coisa? O que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não estamos sozinhos. Apesar de não ter sido Deus que traz as aflições, apesar de não ser Deus que traz a doença, Ele está conosco. E como é que Deus se move? Como é que Deus se move aqui na terra? Por fé. Como é que eu vou expulsar a enfermidade? Pela fé. Crendo com o meu coração e declarando com a minha boca. Como é que eu vou pôr a cilada do inimigo para cair? Como é que eu vou pôr o diabo para correr? Fé. A fé. A fé na sua boca tem poder de mover as montanhas. Mas o diabo sabe que um crente calado não consegue nada. O diabo sabe que se o povo continuar enganado,
nada vai acontecer. E o que ele tem feito? Calado os filhos de Deus. A gente nunca vai receber aquilo que Deus já deixou disponível para a gente se a gente ficar calado. Como é que a gente vai fazer para expulsar as coisas ruins que chegam até a gente? Fé. Só que a fé é individual. A sua fé depende de você. A sua fé depende de você. A sua fé, a sua montanha só vai se mover se você abrir a sua boca e declarar. Porque você declarando com fé, você vai ver acontecer. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Meu irmão, de novo eu vou te perguntar, Deus muda? Mas você acredita que Deus, ele pode dar uma doençazinha para alguém só para a pessoa voltar para o caminho certo? Só uma doençazinha. Só para ele poder falar assim, errei, vou voltar. Epa, foi um erro de percurso. Vou voltar. Pode? Mas Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas. Deus pode? Não. Imagina como seria. Deus vai lá, dá a doença, Jesus vai lá e tira. Jesus põe a doença, Jesus passa e cura. Um reino dividido, ele não fica em pé. Um reino que é dividido, ele se partirá. Ele entrará em colapso. Deus não anda em parceria com o diabo. Eu escutei um pastor falando que muita gente acredita que lá no inferno tem um telefone vermelho, que quando toca o telefone vermelho é Deus falando assim, diabo, eu estou precisando que você vai ali lançar uma doença naquele meu filho ali, ó, que está andando pelo caminho torto. Meu irmão, não existe um telefone vermelho onde Deus liga para o diabo e fala que está na vez dele. Deus não trabalha em parceria com o diabo. Nós devemos ter a Bíblia como verdade absoluta. Deus não está zangado com você. Deus não está com raiva de você. Nós devemos crer que Deus é bom. Que Ele não é aquele senhor bravo, ranzinza, que fica esperando o filho desobedecer. Quem aqui já escutou assim, cuidado que Deus vai te pegar? Quem já escutou? Cuidado, com Deus não se brinca. Na hora que Ele te pegar, cuidado, viu? Eu tenho um parente, ela é crente, e ela acha que Deus é aquele que castiga os filhos que são desobedientes. E quando alguma pessoa morre, ela sabe que a pessoa não era muito certinha segundo os conceitos dela, ela fala, tá vendo? A justiça de Deus não falha. A pessoa era ruim, Deus foi lá e fez ela adoecer, ficar na cama por anos antes de morrer. Tá vendo? Não pode brincar com Deus não, olha lá o que Ele faz. E elas têm tentado ganhar as pessoas para o Senhor com esse discurso de ódio, que não existe. Que não existe, não pode existir no nosso meio. Deus é bom e nada dele é mal. Amém? 2 Coríntios 4, 3, 4. 2 Coríntios 4, 3, 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que o caráter de Deus está deturpado. Porque o Deus desse mundo cegou o conhecimento do evangelho. Eu trabalho num lugar que não é cristão. E eu trabalho mexendo com prontuários, fazendo auditoria, e a gente vê cada história. E esse mês passado, teve um caso que ficou muito conhecido na cidade, saiu no jornal e tudo, de uma mulher que cometeu aborto. O bebê já estava
Ela estava de algumas semanas a mais de gestação e ela cometeu o aborto de forma clandestina. E ela foi parar no hospital porque deu errado, ela começou a ter hemorragia e foi parar no hospital. Chegando no hospital, chamaram a polícia, porque aborto é crime. E ela já estava de 20 e tantas semanas, o bebê já estava formado e ela cometeu o aborto e eles chamaram a polícia. Aí a notícia saiu na internet. O que as pessoas fizeram? Condenando o hospital. Porque esse hospital e tal, as pessoas são maus, foi o hospital que matou a criança. E onde está Deus? Que permitiu que essa criança fosse assassinada. Que mundo injusto, que Deus injusto. Quantas pessoas estão tentando ter filho e não conseguem e essa mulher está matando? Que Deus é esse? Pessoas cristãs. Estão colocando a culpa em Deus de coisa que Deus não tem culpa. Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Para finalizar, eu queria voltar com vocês numa passagem bem conhecida, lá do filho pródigo. Vamos lá, em Lucas 15. Lucas 15 é um capítulo que você pode conhecer bastante o caráter do pai. Tem a parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele deixou as 99 para ir atrás de uma. Esse é o caráter do nosso pai. Ele não esquece aquela uma. Ele, apesar de ter 99, ele vai atrás da uma. A parábola da moeda perdida. E tem a parábola do filho pródigo. Vamos lá. Lucas 15, no versículo 11 a 32. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi trabalhar com um cidadão daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele estava com tanta fome que não tinha nada para comer, que ele começou a desejar a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nem isso. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para o caminho certo e eu voltarei para o meu pai e eu lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam uma roupa e vistam nele. Coloque um anel em seus dedos e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. E o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. Porque ele está de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, o senhor mata um novilho gordo para ele? E o pai te respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quem aqui
Quem aqui que é pai já sofreu a infelicidade de perder o filho em algum lugar? Eu já perdi os meninos no supermercado. É horrível. Quando eu achei os meninos, eles estavam de boa, escolhendo chocolate. Quando o pai perde um filho, é uma sensação agoniante e é terrível. Mas quando o filho é muito pequenininho, ele não tem noção do perigo. O pai fica angustiado, nervoso, preocupado. O que pode acontecer com meu filho? Olha os perigos do mundo. Mas a criança, quando ela é muito inocente, muito perigosa, muito bebê, muito inocente, ela não tem noção do perigo. Ela está lá encantada pelo mundo, ela está olhando tudo. E ela só vai lembrar do pai quando ela estiver cansada ou com fome. Não é verdade? Mas o pai, que tem conhecimento de toda a maldade do mundo, se alguém roubar meu filho, se acontecer alguma coisa com meu filho, o pai está preocupado. O pai fica preocupado, não fica? É isso que acontece. Quando um filho se perde, o pai que fica preocupado. Quando um filho de Deus se perde, é Deus que fica preocupado. Porque Deus sabe de todo o perigo que assola o mundo. E é Deus que quer que o filho volte. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O pai é o nosso Deus. Ele podia muito bem falar assim: você pegou meu dinheiro, foi embora, gastou, agora você vai ficar lá. Ou se não, Deus podia falar assim: tá bom, você quer voltar? Volta, mas você vai ser como um dos meus empregados. Mas o que Deus fez? Deus colocou roupa nele, dignidade. Deus colocou uma aliança no dedo dele, que isso quer dizer aliança, acordo, união. Deus matou a fome dele. E Deus recebeu com festa, porque aquele filho que estava morto voltou com vida. Estudando isso, eu comecei a entender o que é a unção pastoral. Quando aquela pessoa que não está servindo tanto, aquela pessoa que não faz tanta coisa, aquela pessoa que está lá longe, que não faz por merecer, e o pastor está lá em cima, trazendo, amando, buscando. E o pastor está lá insistindo, porque é a unção pastoral do Pai. E as pessoas que estão aqui ralando, falam assim: nossa, pastor, só honra fulano que está lá, que não faz nada. Muitas vezes a gente está no lugar desse filho mais velho, que é egoísta, que não tem misericórdia, e a gente quer que Deus, que o Pai, trate a pessoa com ferro e fogo. E a gente se esquece que o caráter do Pai é igual esse pai do filho pródigo. Que ele podia muito bem julgar, ele podia muito bem castigar, mas ele escolheu amar. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Eu vou dar chance para ele melhorar. Eu vou dar chance para ele se arrepender. Eu vou mandar o meu filho. Eu vou mandar o meu filho para que aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E ele tenha proteção aqui na terra, para quando o diabo se levantar diante dele com doença, com enfermidade, com miséria, ele vai ter autoridade. A autoridade que foi perdida lá no Éden. A autoridade que o diabo entregou, que o homem entregou para o diabo. Quando nós aceitamos Jesus, nós pegamos essa autoridade de volta. Aleluia! Essa autoridade que foi passada para o diabo está comigo e está com você. O diabo é o rei desse mundo, mas ele não é o rei da nossa vida. Enquanto ele assola o mundo, ele não assola a gente, ele só assola aquele que deixa ele assolar. Nós precisamos, como filhos de Deus, nos levantarmos com a autoridade que nos foi dada. Chega dos filhos de Deus ficar hibernando. Chega dos filhos de Deus ficar aceitando o que o diabo fala.
acreditando nas mentiras do diabo, quando Deus deixou a sua palavra, que é a verdade absoluta. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele deixou a sua palavra como guia da nossa vida. Deus é tão bom, que Ele mandou o Espírito Santo para não ficar do nosso lado, mas para morar dentro de nós. Para nós não ficarmos só, nem mesmo um instante. E o que a gente está fazendo com esse poder que está dentro da gente? A gente está aceitando doença? A gente está aceitando falta? Deus é bom. Deus é bom. Mas a autoridade para fazer as coisas que Ele já liberou está comigo e com você. Deus não vai fazer aquilo que Ele já liberou para os filhos fazer e os filhos não fazem. Existe a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus. Aqui está o segredo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Existe a vontade absoluta, eu estou finalizando já. Pode subir. E a vontade permissiva. Você lembra que Deus deu ao homem o poder de decisão, o poder de escolha? É igual à física. Toda ação gera uma consequência. Se eu escolho o errado, o diabo, que é o acusador, vem com a consequência. É culpa de Deus? Mas se eu escolho o certo, beleza, né? Existe a vontade absoluta e a vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus é assim: meu filho, aqui tem a palavra, aqui tem o manual. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Aqui tem o caminho certo e o caminho errado. Acho que está escrito, não está? Escolhe, pois, o caminho certo. E a pessoa vai lá. Aí vem a consequência. E Deus fala: essa é a vontade permissiva. Não era da vontade de Deus, mas é consequência da escolha errada. Agora, a vontade absoluta, que é a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Quanto mais próximos nós ficarmos de Deus, quanto mais nós nos entregarmos a Deus, mais nós conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se aquilo que chega para a gente tem que analisar. Eita, peraí, isso é bom? Isso é bom para mim? Está agradável do jeito que está diante dessa situação? Ixi, isso aí está perfeito? Não? Peraí, então isso aqui não é de Deus, não. É por isso que nós temos que ter esse fundamento aqui dentro, bem firmado, para a gente saber discernir o que vem de Deus e o que não é. Porque a vontade absoluta de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Se não está bom, se não está agradável, se não está perfeito, é porque essa não é a vontade de Deus para a gente. Deus é bom. E tudo que Ele quer para a gente são coisas boas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nele não há variação de humor. Sabe por que Deus não muda? Porque Ele é perfeito. Porque Ele tem todo o conhecimento. Por isso que Ele não precisa mudar, porque Ele tem conhecimento de tudo. Deus não é como o homem, que pode ser levado como as ondas do mar, pode mudar de opinião. Deus não muda. E o que nós precisamos sempre estar no centro da sua vontade. O pastor Alberto pregou domingo retrasado que o lugar de proteção é no abrigo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. É ali que a gente tem que estar. É guiado pelo teu Espírito. Sabe? Outra mentira que o diabo engana os filhos de Deus. Quando a gente peca, quando a gente está um pouquinho afastado do caminho certo,
a gente tem dificuldade de orar. Quem aqui já teve dificuldade de orar? Quando está um pouquinho afastado. Ah, mas eu não sou digno de orar. Olha o que eu fiz. Isso acontece com todo mundo. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Deus é o bom pai que fica assim: meu filho, vai lá, ora. Meu filho, eu quero que você seja curado. Meu filho, eu estou aqui, vem. Mas o diabo faz a gente ficar com medo de orar, a gente não conseguir orar. E essa noite, Deus quer que caia por terra todo esse sentimento errado, todo esse conceito maligno, essas doutrinas do mundo. Deus quer você no centro da vontade dele. Se você precisa pedir perdão, você peça, que você já é perdoado. Se você precisa perdoar alguém, perdoe, para que as suas orações passem do teto.